Gente, eu amo óculos e tenho uma coleção. Tenho esse. E ainda tem os óculos de sol, né? Tá, Fabi, mas o que tem a ver morfologia e sintase com óculos? Tem tudo a ver. Presta atenção na aula. Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre língua portuguesa, morfologia e sintase. O que é essa língua portuguesa? Como vive e o que come? Isso e muito mais é o que nós veremos no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. Sim, sim, sim. E no episódio de hoje, então, veremos aí como compreender, né, o mecanismo que ocorre toda a divisão da nossa língua portuguesa entre morfologia e sintase. E eis a pergunta, Fabi, você disse sobre óculos, morfologia e sintase, é isso mesmo? É isso mesmo, mas antes vamos ver aí como que funciona a teoria gramatical, tá? Primeiro que essa teoria ela se compõe por uma dupla classificação para as palavras. Dupla classificação, tá? Qual seria essa dupla classificação? A primeira seria pela forma, que dá, então, as classes de palavras, certo? Que é da minha morfologia. A outra classificação, ela vai se dar pela função que estas palavras exercem em determinadas orações. E aí, eu vou ter o sujeito, predicado e outras classificações que ocorrem na nossa língua, certo? Mas como é que eu vou ver isso, então? Vamos voltar aí para a discussão do nosso óculos. Veja, por que eu chamo este objeto de óculos? Primeiro, pela forma que ele tem, que é esta forma aí, certo? Ele tem hastes, ele tem lentes e a função dele, claro, mas a forma de um óculos vai ser sempre muito parecida com isso, tudo bem? Mesmo que eu mude um pouco, mas eu ainda reconheço, por exemplo, que este óculos, eu tenho lentes diferentes, né, com uma cor no caso, mas a forma dele ainda faz com que eu o chame de óculos, tudo bem? Quer ver outro exemplo? Olha esses outros dois óculos aí que eu coloquei para vocês. Então, a mesma coisa, ali eu já não tenho uma haste, mas eu ainda tenho um suporte que segura as minhas lentes. No de baixo também eu não tenho a haste, mas também tenho aí um suporte, eu tenho lentes e tudo mais. Então, eu ainda consigo classificar esses outros dois, né, esses outros dois objetos como óculos. Então, como que eu faço essa classificação? Pela forma desse objeto. Então, a morfologia vai olhar exatamente para isso, para a forma das palavras e vai gerar, então, a sua classificação. Aí entra substantivo, verbo, artigo e tudo mais, tudo bem? E se eu colocasse aí, por exemplo, esses óculos? Gente, olha que óculos diferentes. Mesmo assim, eu ainda consigo reconhecer pela forma que são óculos? Sim, mesmo sendo bem diferentes, assim, bem excêntricos, né? Inclusive, eu ainda consigo reconhecer. Então, por mais que esta forma se modifique um pouco, né, pela sua aparência, se eu ainda consigo reconhecer nela o objeto, eu ainda continuo classificando ele como óculos, tudo bem? Agora, vamos ver aí um outro exemplo, né, que é a outra classificação da nossa língua, que é pela função. Se eu vou fazer pela função, o que eu faço? Eu continuo ainda utilizando como exemplo os meus óculos, certo? Só que agora eu vou pegar esses mesmos óculos e vou classificá-los conforme a sua função. Então, eu já reconheci que eles têm como forma ser um óculos, tudo bem? Morfologia. E agora eu vou dar uma outra classificação a eles pela sua função.
E aí, por exemplo, eu posso gerar a classificação, por exemplo, como grau, certo? Óculos de grau. E aí eu vou ter, por exemplo, o sol e o de natação. Então eu consigo ver 3 outras classificações para esses objetos, pelas suas funções. Então, de grau, porque ele contém, né, um grau na sua lente para poder ajudar aqueles com algum problema de visão, tudo bem? Eu tenho de sol, que tem como sua função proteger, né, proteger os nossos olhos do sol, e o de natação é a mesma coisa, que é proteger os nossos olhos, mas num outro ambiente, que é num ambiente de água. Então, eu coloco esses nomes agora dos óculos conforme as suas funções. Isso é a sintase. Tudo bem? Eles não deixaram em nenhum momento de serem óculos, mas agora eles ganham uma nova classificação por causa das suas funções, que seria a nossa sintase. E aí, voltando para aqueles, né, para aqueles óculos, eu consigo dividi-los e classificá-los desta maneira. Este como de grau, este como de sol, o outro excêntrico também como de sol, certo? Porque ele tem uma coloração na sua lente, e aquele como de natação. Tudo bem? Vocês viram como tem tudo a ver? Óculos, morfologia e sintase? Tem tudo a ver. Então, só para retomar, então, na gramática, por exemplo, eu vou classificar o meu óculos olhando para a forma dessa palavra como um substantivo, porque toda e qualquer palavra que nomeia um objeto eu chamo de substantivo. Então, na morfologia, os óculos, né, a palavra óculos será um substantivo. E na sintaxe, ele pode adquirir outras classificações dependendo do que? Da sua função. Por exemplo, nessa frase, quando eu falo óculos são novos. Óculos é o sujeito dessa frase, porque ele está na função de sujeito desta oração, certo? Eu posso também colocá-lo em outra função. E aí eu coloco assim, comprei óculos novos. E aí ele vai ter uma nova classificação, que será de objeto direto. E posso ainda mais colocá-lo em outra função, que é preciso de óculos novos. E agora ele é um objeto indireto. Sim? Na morfologia, ele sempre continuará sendo o meu querido substantivo, só que agora, na sintase, ele vai receber um nome de acordo com a sua função dentro da oração. Tudo bem? Essas são as nossas referências e até um próximo episódio do Fabiflix. Beijo!